bem-vindas ao nosso evento. Será uma semana super produtiva, onde com 3 aulas totalmente gratuitas eu vou transformar a sua visão em relação à barriga que ficou depois da gravidez. Se você ainda não me conhece, deixe me apresentar. Eu sou Gabriela Consalter e sou especialista em diástase abdominal e eu ajudo você, mamãe, a tratar a sua diástase e a recuperar a sua barriga com apenas 10 minutos de exercícios por dia. Então, eu tenho um convite para te fazer. Fica comigo até o final desta aula que eu vou te ensinar um passo a passo de como você vai recuperar a barriga que ficou depois da gravidez. Estamos na nossa aula número 2 e eu vou te mostrar os segredos do método Barriga 360, que ele tem como função tratar e recuperar a sua barriga. Mas antes da gente então começar lá com o nosso conteúdo que eu preparei com tanto carinho aí na nossa aula número 2, eu quero primeiramente então, agradecer todas as mensagens que eu recebi de vocês comentando sobre a nossa aula número 1. Obrigada pelo feedback de vocês na nossa comunidade e também pelas mensagens que eu recebi lá nas minhas redes sociais. É muito bom saber então que nós estamos aí conectadas e eu estou sim conseguindo ajudar todas vocês. Eu sei que vocês estão ansiosos para saber então a forma correta de como você vai recuperar a sua barriga que ficou depois da gestação, não é mesmo? Mas antes eu acho muito importante vocês ouvirem então as minhas alunas, porque elas já passaram pelo que vocês estão passando e transformaram então aí as suas barrigas com apenas uma ação. E qual é essa ação, Gabi? É a atitude. Sim, elas tomaram coragem e foram então em busca aí de um resultado que elas tanto sonhavam. Então, eu quero te mostrar alguns depoimentos aí das minhas alunas do método Barriga 360, que elas conseguiram sim recuperar, a sua barriga que ficou depois da gestação, realizando os exercícios propostos, lá no método e também treinando seus 10 minutos por dia. Olá, eu me chamo Priscila Tratz e sou paciente da doutora Gabriela Salter há 2 meses. E minha maior queixa quando eu cheguei ao consultório seria o aspecto da minha barriga. Eu sou mãe há 8 anos e desde então eu nunca consegui me sentir satisfeita com a barriga após esse período. Cogitei até também um processo cirúrgico, porém ele é bem invasivo. E aí, ao conhecer a doutora, eu vi que o tratamento, o fortalecimento da diástase com o exercício já estava melhorando. Hoje eu estou no início da 3ª etapa, fazendo um exercício diário de 10 minutos e já colhendo bastante resultado. Estou me sentindo melhor, minha autoestima melhorando, colocando uma roupa mais justa, uma roupa que apareça a barriga até e conseguindo já ficar mais satisfeita com o aspecto. Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Eduarda, mãe do Emílio de 3 anos e eu vim contar para vocês sobre o tratamento que eu fiz da diástase com a Gabi. A minha experiência foi surreal. Quando eu procurei a Gabi para fazer o tratamento, eu estava num estado deplorável, já não via saída e acho que vocês já devem ter visto o antes e o depois. É algo assim surreal. A autoestima da gente então nem se fala, já deu até para usar as roupas que não entrava mais. E é isso, é só fazer os exercícios certinho, tudo que a Gabi passa, é maravilhoso, confie. Oi pessoal, meu nome é Cibele, eu terminei o tratamento do diástase com a doutora Gabriela. Eu gostei muito do resultado, porque além dela me ensinar a fazer as respirações para fortalecer a musculatura profunda, juntamente com os exercícios que a gente faz diariamente e a alimentação, o resultado ficou muito bacana. Eu agradeço muito a doutora Gabriela por ter melhorado muito o meu abdômen. Deu para vocês perceberem aí, com os depoimentos delas, o quanto, estes exercícios são específicos para o abdômen, E eles sim, gente, são
um exercício totalmente voltado para o tratamento da diástase e com eles vocês vão conseguir sim transformar os seus abdômenes. Antes de começar então a nossa aula número 2, eu vou dar uma leve relembrada do que a gente conversou então lá na nossa aula número 1. Porém, se você não assistiu a nossa aula número 1, que eu falo sobre os erros que te impedem de recuperar a barriga que ficou depois da gestação, então dá um pause aqui nessa aula e clica no link, na descrição e assista a nossa aula número 1 completa, que isso vai fazer você entender melhor a nossa aula número 2, porque existe então uma lógica aí para todas estas aulas. Basicamente, na nossa aula número 1, eu apresentei os principais erros que você tem tentado, que você tem feito para tentar perder a barriga que ficou depois da gestação. Como, por exemplo, abdominais e pranchas lá na academia. E eu expliquei o porquê isso é um grande erro. E também, eu falei sobre vocês pensarem em fazer uma cirurgia lá para recuperar a diástase. Gente, aí está o grande erro. Então, se você quiser saber mais sobre isso, volta lá e assiste a aula número 1. Bom, chega de tantos lembretes e tantos depoimentos. Vamos ao que realmente nos interessa, que é o nosso conteúdo. Então vamos aí desvendar os segredos do método Barriga 360, que tem como finalidade tratar a sua diástase e recuperar a sua barriga que ficou depois da gestação. E na verdade, o grande segredo, ele está baseado nos exercícios específicos, Porque os exercícios específicos, eles vão então trabalhar os 3 pilares de ativação. Sim, gente, o meu método, ele é dividido em 3 pilares, Que são os pilares aí fundamentais, aonde a gente vai conseguir sim tratar a sua diástase. E quais são esses pilares? O primeiro pilar lá, a gente vai trabalhar, toda a nossa musculatura profunda do abdômen. A gente vai ativar o nosso transverso do abdômen, que é o músculo mais profundo, que é o músculo que é o cinturão. Ele é a cinta que cobre todo o nosso tronco. Então, é ativando essa musculatura, abaixando as costelas lá, que a gente vai conseguir sim, gente, trazer força e função novamente para esse músculo, fechando então a nossa diástase. E o segundo pilar é a ativação da musculatura aí do nosso assoalho pélvico, sim, os músculos do xixi. Ativar o nosso períneo, o nosso assoalho pélvico, é extremamente importante, porque a musculatura do abdômen está totalmente interligada com a musculatura aí do nosso assoalho pélvico, É um conjunto muscular e nós temos que sim ativar esses 2 músculos para conseguir recuperar a diástase. E lembrando, gente, que o músculo do assoalho pélvico, se ele está fraco, nós temos o quê? Os escapes de xixi. E sim, muitas mulheres chegam até mim relatando este problema. E finalmente, o terceiro pilar é o controle postural. Toda esta fraqueza muscular da musculatura lá do nosso abdômen profundo vai ocasionar o quê? Uma postura errada. Sim, gente, a gente acaba forçando a barriga para frente e causando então essa barriga flácida. E com os exercícios específicos de ativação lá do nosso abdômen e também com orientação do controle da postura, a aparência de barriga flácida e estufada, ela vai diminuir. Trabalhando então estes 3 pilares, é que o método Barriga 360 tem tido resultados incríveis com diversas mamães aí. E são vários exercícios que eu ensino, para ativar esses 3 pilares. Está tudo dentro do método, tudo bem explicadinho e tudo em vídeo lá para você não ficar com dúvidas. Mas você também deve estar se perguntando, Gabi, como eu faço para trabalhar estes pilares? E eu vou te contar que é mais simples do que você imagina. Este é um outro grande segredo aí que você vai aprender, dentro do método. Todos os exercícios específicos, você vai aprender lá e também você deverá realizar esses exercícios todos os dias, por 10 minutos. Sim, gente, são apenas 10 minutinhos por dia, por um período aí de 12 semanas.
ou seja, é um período aí de 3 meses, aonde é um tempo necessário que a gente faz com que o nosso abdômen, né, crie uma consciência de trazer então força e função para essa musculatura. E sim, você já percebe lá com apenas um mês uma grande diferença. E também você já começa a perder as medidas aí na cintura já no primeiro mês. Se você me segue lá nas minhas redes sociais, eu sempre posto alguns exercícios lá do meu método, sempre faço alguns desafios lá para vocês testarem e também sempre um passo a passo completo, tá? Para vocês sempre estarem interagindo aí comigo sobre os exercícios que a gente trabalha tudo dentro do método. Bom, eu tentei explicar o máximo possível com esses conteúdos para você entender melhor sobre o porquê tem sido tão difícil recuperar a barriga depois da gestação. Mas o tempo ele é limitado e algumas pessoas podem estar interessadas em uma solução mais completa. E eu tenho esta solução para você. E a solução se chama Método Barriga 360. E eu vou abrir as inscrições do meu método, mas eu quero falar disso um pouco mais para frente. Inclusive, eu falarei mais sobre isso na nossa próxima aula. Antes de finalizarmos esta nossa aula número 2, eu gostaria então de refrescar a memória de vocês sobre o que nós falamos, né, até aqui e tudo que você aprendeu comigo hoje. Eu te mostrei então como é possível, de uma maneira fácil, você tratar a sua barriga que ficou depois da gestação. Também te mostrei alguns relatos aí de pacientes minhas que conseguiram sim recuperar as suas barrigas utilizando lá o nosso método, o método Barriga 360. Te contei em detalhes sobre o tratamento através do método, né, Barriga 360, utilizando nossos 3 pilares fundamentais, que é a ativação da musculatura profunda abdominal, a ativação do nosso assoalho pélvico e também nós trabalhamos o nosso controle postural, tá? Com apenas 10 minutos de exercício por dia, você já consegue sim ativar esta musculatura e recuperar a sua barriga. Ah, lembrando você, ainda tem o nosso episódio passado para você assistir, hein? Caso você ainda não tenha assistido a nossa aula número 1, aonde eu falei sobre os erros que você tem cometido, né? Por isso que você não consegue perder a sua barriga que ficou depois da gestação, volta lá e revise esse conteúdo porque tem muita coisa interessante lá na nossa aula número 1. Então, já marca na sua agenda que no dia 2 de fevereiro, na sexta-feira, nós teremos a nossa última aula do projeto Barriga 2024, onde eu irei te mostrar todo o método Barriga 360 e como este método tem ajudado aí milhares de mamães a tratarem as suas diástases e também a recuperarem aí a barriga do pós-parto. É super importante você estar em todos os nossos canais de comunicação. Eu quero saber o que você está achando desse evento. Então, entre na nossa comunidade lá no Telegram, pois lá nós temos materiais disponíveis, nós temos interação com outras mamães e também temos um tira dúvidas direto comigo para eu te ajudar a tratar a sua diástase e também a recuperar a sua barriga. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, né, é lá que eu mando todas as informações das nossas aulas. Sim, gente, entre no nosso grupo do WhatsApp, clica no link na descrição. Então, meninas, estamos chegando ao final desta segunda aula e eu gostaria de agradecer todas que ficaram até aqui comigo. E eu espero ter ensinado a vocês os segredos, então, para recuperar a sua barriga que ficou depois da gestação. Se você, então, gostou deste conteúdo, clica no link e compartilha, sim, gente, esta aula com mais mamães. Manda lá para as mulheres que você conhece, para as mamães aí que precisam saber mais sobre esse conteúdo. Eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!